Diário Mais voltando, e a gente está aqui recebendo com muito carinho a doutora Natália Coelho, nutricionista especializada em nutrição materno-infantil. E aí, continuando então o nosso bate-papo sobre a nutrição infantil, agora nesse bloco a gente vai focar um pouquinho nessas doenças que estão aparecendo aí, né? H1N1 voltando, porque antigamente era chamado de gripe suína, né? Há uns 5, 6 anos, mais ou menos, era gripe suína, sumiu e agora volta com força total com H1N1. A questão da dengue aí, que até então em Teresópolis a gente não tinha, né? Por ser um ambiente assim mais ameno, e agora o mosquito já mutou, virou Transformers, não sei o que aconteceu com ele, que agora está resistindo à serra também, e a zika aí que está pegando todo mundo de surpresa, né? Então, doutora Natália, pergunta que não quer calar: de que forma a gente pode tentar proteger as crianças dessas doenças? Bom, a gente sabe que uma alimentação adequada faz com que o nosso sistema imune funcione de uma forma adequada também. Então, quando a criança tem uma desnutrição, e não só a criança, é muito comum também em idosos, esse sistema imune vai funcionar de uma maneira inadequada. E isso é muito prejudicial e é como se fosse um foco muito grande para que a pessoa desenvolva doenças. Então, a primeira coisa é a pessoa ter uma alimentação adequada em termos de macronutrientes. O que seriam macronutrientes? A quantidade de carboidrato, proteína e lipídios, fechando um valor energético total no dia, ou seja, a pessoa consuma a quantidade de calorias adequadas. Primeiro ponto. Mas não é só isso. Porque hoje em dia é muito difícil a gente ver pessoas com desnutrição. Já passamos dessa época. Graças a Deus. Graças a Deus, na maioria dos lugares. É claro que existem suas exceções, já atendi casos de desnutrição gravíssimos, mas é muito mais raro esse episódio. Então, a gente precisa dos micronutrientes. São nutrientes que são vitaminas e minerais que vão fazer com que esse sistema imune funcione da forma adequada. E a maioria dos micronutrientes a gente encontra em frutas, legumes e verduras. Então, vamos aos pouquinhos. Quando você fala de macronutrientes, então, do que a gente está falando assim no dia a dia? Arroz, feijão? Sim. E cada um desses alimentos, o arroz, por exemplo, é rico em carboidrato, que é fonte de energia. Mas se eu consumo um arroz integral, além do carboidrato, eu tenho mais fibra e eu tenho mais vitaminas do complexo B. E essas vitaminas vão fazer com que o meu corpo funcione de uma forma melhor. Hoje em dia, o que a gente vê muito é uma coisa chamada de fome oculta. O indivíduo tem o peso adequado, mas quando você faz um exame bioquímico, ele tem deficiência de diversas vitaminas e minerais. Daí, o que está muito na mídia é a deficiência de vitamina D. Não só pelo baixo consumo, mas também pela baixa exposição ao sol. Ou exposição solar com protetor solar, que é certo, né? E mas não... a vitamina D a gente vai encontrar onde? Vitamina D principalmente no leite integral, queijo, ovos, peixes como salmão e atum. Você encontra vitamina D. E a deficiência de vitamina D está associada com uma baixa no sistema imunológico. A pessoa é mais suscetível a infecções virais e doenças autoimunes, quando tem deficiência de vitamina D. Só que essa deficiência não deveria acontecer, porque cerca de 80% da vitamina D pode ser fabricada pela pele quando você se expõe ao sol de maneira adequada. Aquele sol da manhã, Sim. né, gostosinho. Geralmente, criança que a gente leva para passear no carrinho, a pediatra até fala, né, tem que pegar o solzinho lá todo dia. As crianças maiores também. A gente precisa do sol, né? Sim. Esse sol da manhã, gente, pelo amor de Deus, não vai esturricar 1h da tarde no sol, né? Tem que ser o da manhã cedinho para ajudar nesse processo de liberação da vitamina D. Sim, sim. Tem essa vitamina, tem também a vitamina E, que é uma vitamina que é um potente antioxidante, e a gente encontra a vitamina E nos óleos vegetais, nas nozes, nas oleaginosas no geral, e ela é um antioxidante, ou seja, ela protege a membrana celular das células do sistema imune.
Então, ela é muito importante e o organismo é extremamente sensível à deficiência dessa vitamina. Então, até as deficiências marginais podem comprometer o funcionamento do sistema imune, quando a gente não consome de forma adequada. E tem alguns outros micronutrientes, como, por exemplo, o ferro. A deficiência de ferro é muito comum em crianças até 2 anos de idade, em gestantes e em idosos. O ferro ele participa do processo de maturação e diferenciação das células do sistema imune. Então, a gente tem que consumir uma quantidade adequada de ferro e um ferro que seja biodisponível. E isso tem muito a ver com a questão de como você forma a tua refeição. Por exemplo, quais são as principais fontes de ferro? São as carnes. Então, a carne de boi. Eu achei que fosse feijão. O ferro do feijão, ele tem bastante. O feijão tem bastante ferro, mas é um ferro que não é tão biodisponível, ou seja, o corpo não consegue usar da mesma forma que o ferro das carnes. O ferro do feijão chama-se ferro não M, e o ferro das carnes é o ferro M. O ferro das carnes, ele consegue ser absorvido melhor pelo seu corpo. O ferro não M interage no teu trato gastrointestinal. Então, por exemplo, eu comi feijão, que é uma fonte de ferro não M, mas aí a mamãe deu uma sobremesa que é o danoninho. Aí estragou tudo. Eles têm um mesmo sítio de absorção, então eles competem entre si e eu não tenho como garantir quem foi absorvido. Então, aquela história de dizer que a criança comeu tudinho, vai ganhar um danoninho de sobremesa, ou até dar o danoninho de sobremesa, para com isso. Péssimo. Dá outra coisa. É péssimo. Qualquer fonte de cálcio, após as grandes refeições, é uma péssima sobremesa. Então, não só o danoninho, mas o sorvete, o pudim. Tudo que tem a cálcio, leite, né? Isso. Se você está com anemia, é uma boa forma de começar a tratá-la através da alimentação. Aí, o que você tem que preferir? Os alimentos fontes de vitamina C. A vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro. Então, tem aí as várias frutas. Tem a laranja, tem a goiaba, tem o maracujá, tem a acerola, tem o mamão, tem diversas frutas que são ricas. E dá para fazer uma gelatina bem saudável? A gente tem o agar-agar aí hoje em dia, que é um pozinho, é como se fosse uma gelatina incolor, tá, gente? Mas esquece gelatina incolor, aquela que a gente compra em saquinho. Tem o agar-agar, que é uma gelatina aí mais saudável, que você pode colocar suco de fruta, bater a fruta, e ela vira uma gelatina igual aquela de pacotinho que a gente compra, de caixinha, né? E muito mais saudável. Sim, é uma boa sobremesa, mas não pensando em fontes de vitamina C, porque a vitamina C ela oxida de uma forma bem rápida. Então, o ideal é que você consuma a fruta, né? in natura. Então, se a criança não gosta tanto do paladar ácido, para você dar uma laranja pera, você pode oferecer uma laranja lima e ensinar. Vai suprir isso da mesma forma. Sim, é rico em vitamina C também. Então, assim, eu estava falando do ferro, a gente também tem o zinco, que é importantíssimo também, e diminui. Quando a gente tem os níveis adequados de zinco, a gente diminui o risco de infecções virais. E o zinco tem aonde? Zinco e nas carnes, principalmente leguminosas, no grupo das leguminosas, que é o grupo do feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, é onde você encontra as principais fontes de zinco. Então, você está vendo, não existe um mistério muito grande, são os alimentos que a gente vê no dia a dia, o que deveriam estar presentes no dia a dia das pessoas e que hoje em dia não costumam estar tão presentes pela questão da correria, substituição por produtos industrializados, refeições rápidas. A gente tem também, hoje em dia, o que não se pode ignorar, o aumento do preço dos alimentos. Então, algumas famílias têm substituído os legumes e verduras por arroz, feijão, e o que eles consideram carne, que é a salsicha não é carne, ou é uma péssima fonte de proteína. Então, a gente tem que ver essa questão também, que às vezes você economiza no que é importante e aí acaba ficando doente e gastando muito mais. Nossa, ó, tá vendo? A doutora Natália falando a mesma coisa que eu venho falando para vocês aí, ó, há semanas e semanas e semanas. A gente, às vezes, vou usar um termo bem forte aqui, mas a gente faz uma economia porca
né? E depois a gente vai gastar muito mais na farmácia. Você já viu o preço de um remédio na farmácia? Basiquinho, um remédio basiquinho, tá o olho da cara, né? E de repente você vai gastar muito menos no mercado, no hortifruti, numa feira, né? Sim. Do que se você tiver que comprar aí, sem falar de antibiótico, né? Sim. Porque qualquer coisa no ouvido, na garganta, já entra com antibiótico, além de ser caro, vai prejudicar aí a saúde lá na frente, né? E a gente tem que pensar também que é uma prevenção, né? Na verdade, se você consumir os vegetais que estão na safra, você paga um preço muito inferior. Sim, sem Então, dúvida. escolhe aquilo que tá na safra. Não vai escolher uma fruta que não tem no ano, é uma fruta mais rara. Vê lá no mês e vê o que você consegue comprar. Tem os dias das promoções também, Faz um quarta-feira planejamento, né? da folhagem, a terça-feira do legume, a quinta-feira da batata. A gente tem que prestar atenção realmente nessas coisas. Agora, vamos falar desse inhame aí, né? Porque esse inhame, come inhame, não come inhame, não tem nada a ver, toma o leite de inhame e faz o inhame refogado. Como é que fica esse inhame aí nessa história de se comer não pega dengue, enfim? Então, é muito difícil você ter um alimento prevenindo uma doença. O corpo humano, ele necessita de uma série de nutrientes. Eu dei exemplo de alguns aqui, mas eu poderia falar de muitos outros. Então, não existe evidência científica de que o inhame previne a dengue. O inhame é um tubérculo, fonte de carboidrato, ele tem uma quantidade de fibras e tem vitaminas do complexo B. E essa questão do inhame, ela vem justamente pela questão do complexo B. Então, seria a mesma coisa que as pessoas tomam o complexo B para exalar um odor diferente e afastar o mosquito. E o mosquito da dengue também, né? Mas, assim, inclua o inhame na sua alimentação. Quando o meu filho teve dengue, eu incluí na alimentação dele também. E disse para ele que era bom, que ele ia melhorar mais rápido da dengue. E ele comeu numa boa. E a gente pode incluir esse alimento na nossa alimentação, com certeza. Não esquecendo dos outros, né? Não adianta a gente consumir só o inhame. Só uma coisa que eu peço para as pessoas tomarem cuidado é que existe, quando você passa, né, quando uma pessoa da tua família tem uma doença dessa, todo mundo vem com uma dica diferente, né? Então, o que eu vi muito era a questão de você dar o inhame cru. Cuidado, porque existem alguns tipos de inhame que tem uma toxina e que você, então, precisa cozinhá-lo. Então, se for fazer uma receita com inhame, ótimo. Mesmo não tendo a comprovação científica, a gente sabe que o inhame é um alimento rico em carboidrato, tem fibra, tem vitamina do complexo B, ok. Mas cozinha ele, por favor. Nada de sair tomando leite de inhame assim, cru de uma vez só não, né? Eu oriento a cozinhar. Você pode até pôr no suco, mas cozinha ele. Tá? Bacana. Agora, nosso tempo está acabando aqui, mas assim, para a gente auxiliar bastante aí as mães que estão em casa assistindo a gente, né? E as crianças também que estão assistindo, porque eu botei a minha caçula para ver o programa. Você vai ver o programa, porque a Natália, nutricionista, vai estar lá falando de comida. Mas, graças a Deus, ela come direitinho. A gente tem o hábito de sentar à mesa e colocar os alimentos que é para ela ver que tem, e aí ela tem as preferências dela, mas graças a Deus come bem. Quais são os alimentos, assim, que a gente não deve deixar de colocar no prato das nossas crianças dia a dia? Eu posso antes falar sobre algo que não se vincula muito, uma informação que não se vincula com relação à dengue. A gente tem que, hidratar bastante essa criança, isso já é uma informação que todo mundo já tem. Repouso e evitar alguns alimentos que são fontes de salicilato. Isso não se veicula. Se veicula muito que a gente tem que evitar o inhame e tal, e incluir alguns alimentos. Mas a gente tem que evitar os fontes de salicilatos, porque eles retardam o processo de coagulação. E tem uma lista enorme, eu vou citar alguns aqui. Depois, se você precisar... se vocês precisarem, eu mando a lista, vocês põem no jornal, bom. Mas a batata, tem também que não ameixa, é legal de comer muito, né? Tem a ameixa, tem a batata, tem o tomate, enfim, tem uma lista de 10 a 15 alimentos que a gente, nesse período
agudo da dengue, a gente deve evitar. Eu vou deixar disponível depois, não sei se vocês têm site. Ótimo, não, é tem só sim. para prestar atenção, porque às vezes a gente, né, tentando acertar, acaba... vai fazer uma batatinha cozida porque ele está doentinho, e aí a batata não é legal nesse período, né? faz uma canja. Uma canjinha também é legal, gente, dá uma energia boa, né? Mas quais são os alimentos, assim, que dia a dia, um prato de uma criança não pode faltar, além do arroz e feijão? Arroz e feijão, ou você pode substituir o feijão. Meu filho não gosta de feijão. Grão de bico, lentilha ou ervilha, ou o arroz você pode substituir também por batata, ou inhame, ou aipim. E se for, quando preferir o arroz, usar o arroz integral, eu sei que é mais difícil com crianças, mas é melhor. Sempre uma fonte de proteína, então carnes brancas de preferência, frango e peixe, e 2, 3 vezes no máximo por semana, uma carne de boi magra. E vegetais. Eu brinco com as crianças, seu prato tem que ter 5 cores. Tem que estar colorido. Tem que ter cor, porque cada cor é uma vitamina, é um mineral, é uma função diferente no corpo. E assim a gente faz com que o nosso sistema imune funcione da maneira adequada, sem mistérios, né? Sem um monte de coisas diferentes, aquilo que você tem na tua casa, no dia a dia. Que é tranquilo, né? Gente, eu sou testemunha disso, eu preciso dar esse testemunho também. Graças a Deus, as minhas filhas, já vai fazer 1 ano também, né? Porque eu carreguei todo mundo comigo nessa reeducação alimentar, que elas se alimentam adequadamente, com essas cores, né? Procuro sempre colocar cores aí no prato, tem sempre cenoura, tem sempre abóbora, o tomatinho, enfim, tá sempre colorido. E a gente já está fazendo aí aniversário, a gente, graças a Deus, vai fazer até festa aí para comemorar 1 ano sem colocar os pés na farmácia para comprar nenhum tipo de remédio. Então, eu acho super importante a gente fazer essa troca realmente, né? Você investir um pouco mais na alimentação, que aí você não vai ter o gasto aí com farmácia, sem contar dor de cabeça, né? Sim. Bacana. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, né? Vai ter que voltar depois da Isabela, não tem problema, mas vai ter que voltar depois para a gente falar mais sobre a questão da alimentação infantil, né? Mas quem quiser dar uma ligada para a doutora Natália, né? A gente vai deixar o telefone aí, 2643-1870. Você pode entrar em contato, vai atender até quando? Até o finalzinho. Até o finalzinho? Então até agosto ela está aí à disposição para atender. Lembrando que o ideal é sempre você procurar um nutricionista em qualquer fase da vida, que é para ele te dar essa direção, esse norte do que você pode fazer, o que você pode consumir e colocar na sua dieta, que é para ninguém se perder, né? Sim. E ficar sempre tudo ok. Não deixe de consultar um nutricionista em qualquer fase da vida, seja criança, gestante, bebê, adulto e também os idosos, não é isso? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. Amei. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho as mães em casa, né? Eu também. Cobrem da Nina a lista, viu? Não, você vai me mandar a lista e a gente vai disponibilizar no site da Diário também e nas minhas redes sociais, faço questão, tá? Obrigadinha, então. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Gente, eu vou ficando por aqui um brevíssimo intervalo comercial. Eu volto já já com mais novidades para você. Não sai daí.